O livro de Levíticos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou. E tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Esse é um princípio. Esse é um princípio. Tudo começa naquilo que ouvimos. Eu não estou dizendo escutar, porque nós escutamos tantas vozes. Escutar, faculdade do nosso ouvido, mas ouvir é do coração. O que temos ouvido tem determinado o nosso viver. E eu pergunto, o que tem determinado o seu viver? Começou onde? Sangue, sacrifício, obra de Cristo, obra de Deus em Cristo, favorecendo o pecador. Sacrifício, uma vida foi oferecida. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi oferecido em sacrifício, em prol da impossibilidade do pecador ser justificado por ele mesmo diante de Deus. Porque é impossível um pecador se justificar diante de Deus. É necessário que ele seja justificado. E pela justiça de Deus, que é Cristo, Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Justiça. 1 Coríntios 1:30. Queridos, o que tem determinado o seu viver? Primeiro, sangue, operação da cruz, da nossa morte, nossa ressurreição em Cristo. Ali o nosso velho homem, nossa maneira antiga de viver, da nossa própria maneira, pelo nosso próprio entendimento, foi crucificado com Cristo. Tanto que Gálatas 2:20 diz, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Em 2 Coríntios 5:15 disse, não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por ele morreu e por ele ressuscitou. Meu querido, meus queridos, o que tem determinado o seu viver? Falar do padre? Falar do pastor? Ou falar do Lúcio? Não. Nós devemos falar de Deus. E o falar de Deus Pai é Cristo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo. É a obra de Cristo, é a pessoa de Cristo, é os feitos notáveis na cruz em favor do desgraçado pecador, como eu, como você. Louvado seja o Senhor. Que tem ouvido vai determinar o seu viver. Se eu tenho ouvido a voz, a palavra de Cristo, eu tenho um caminhar com Cristo para a glória de Deus, Pai. Primeiro, começa no ouvido. Sangue, fruto do sacrifício de Cristo na morte e ressurreição, da nossa morte e ressurreição. Ouvimos, e quem ouve ganha fé. Sangue no polegar da mão direita significa o que nós estamos fazendo deve ser resposta prática
daquilo que temos ouvido pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Sobre esse assunto de santificação, sobre esse assunto de serviço ao Senhor, de ser disponibilizado para a glória de Deus, onde Ele nos conduzir. Glória de Deus no namoro, glória de Deus no casamento, glória de Deus na educação dos filhos, glória de Deus no nosso serviço que nós estamos fazendo. Deus tem sido glorificado, que assim seja. Sangue no polegar do pé direito. Que direção estamos tomando? Qual é o rumo da nossa vida? Esta direção é fruto do ouvir de Deus? Esse novo passo que eu vou tomar na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida relacional, no meu emocional, essa direção que eu estou tomando agora, estou indo, é fruto do meu viver, do meu ouvir da palavra de Deus? Que assim seja. O ouvir, o fazer e o caminhar para a glória de Deus. Começa sacrifício, mas não nosso, na nossa morte e na nossa ressurreição juntamente com Cristo, ganhando uma vida. E esta vida glorificará ao Pai, porque não é mais a nossa, é do Filho. Aleluias. E nós, pelo Filho, perdoados, justificados, santificados. Deus, o Pai, sendo glorificado. Aleluia.